Amigos, hoje eu apresento o diário que eu escrevi durante a primeira etapa da pandemia de Covid-19 aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. Nomeei Diário de um Tempo Indeterminado, porque começava em março de 2020 e não sabíamos quando terminaria. Também não sabíamos nada deste tempo, já que era um tempo bastante alarmante para o mundo todo, com um vírus desconhecido, ainda precisando ser pesquisado e com rapidez, e um vírus que sabíamos que matava. Bom, esse testemunho, que depois resolvi publicar, foi escrito durante todos os dias do ano de 2020. E o livro saiu pela Sete Letras em 2021. Editado mais uma vez pelo Jorge Viveiros de Castro e pela Isadora Travassos, os dois queridos editores das Sete Letras, que já me publicaram várias vezes. Então, o livro tem cento e poucas páginas, não, muito mais, 222 páginas, e contém textos em prosa, alguns desabafos, poemas que nasciam naqueles dias alarmantes. Tudo isso que eu resolvi testemunhar e deixar depois publicado. Eu vou hoje trazer um pouco desta história, deste relato, pois estamos de novo vivendo dias muito difíceis, agora não aqui no Brasil, mas no mundo, com o horror de uma invasão de Israel, do governo de Israel, autorizado, pelo governo de Israel, com o apoio de outros governantes do Ocidente, do mundo, como um crime, todos estamos vendo, e com a explicação de que eles estão fazendo um movimento de vingança. Eles não nomeiam assim, mas se autorizam este massacre como uma vingança mesmo pelos atos terroristas realizados pelo Hamas no dia 7 deste mês. Então, vou ler um pouco da abertura e passar para alguns momentos do livro para trazer este relato também duro de um outro tempo da história do homem, o homem que está em nós, mas que também está habitado de horror e em outros momentos habitado de histórias de terror. Um diário se faz no pingar dos dias, nas horas tardias e nos silêncios das perguntas sem respostas. Durante os meses da pandemia de coronavírus, na nossa cidade do Rio de Janeiro, enquanto os dias aguardavam o passar dos ponteiros dos relógios, também eles, guardados como nós, escrevi estas páginas abertas. As paredes da casa, assim como a casa, cúmplices da vida mais quieta, tornaram-se personagens e parceiras complacentes destes dias duros. Durante essa pandemia, perdemos alguns escritores amigos, poetas, músicos e pessoas queridas de todos nós. Vivemos durante os meses de março, abril, maio, junho, julho, mais especialmente, e agosto, a distorção de uma política enlouquecida de extrema-direita e, ao mesmo tempo em que uma campanha contrária às nossas instituições democráticas ameaçava a todos com arruaças bizarras organizadas por alguns homens do governo. Tudo isso junto trouxe à nossa cena citadina, mais especialmente aqui, local também de moradia de alguns filhos do presidente da República, um sabor bizarro. Alguns se encheram de direitos e vociferaram às feras. Assistimos a situações nunca vistas antes. Os poemas
textos que nasceram nesse tempo, que tem se mostrado longo em demasia, me ajudam a viver e a respirar. Rio, 21 de março de 2020. Outono chegando em nossos lares junto com a ameaça do Covid-19. Muito a fazer diante dos hábitos novos instalados de repente. O pensamento corre só. São tantas as providências e tantos os cuidados. Tememos o invisível vírus. Aos poucos, respiro com suavidade na rotina de mais uma manhã cheia de tarefas domésticas. Penso na menina Anne Frank, prisioneira de um mínimo espaço e de comidas poucas durante a Segunda Guerra Mundial. Sigo na trilha de pensar nos que estão mais longe e envio um pouco de energia aos mais necessitados. Na tarde do mesmo dia, chove fino. Os vidros das janelas se lavam em pingos lamentos. A barca da morte parte muitas vezes abarrotada de gente nos últimos dias. E os passageiros são de todas as idades. Bebês, crianças, jovens, adultos e idosos. As muitas línguas se mesclam neste embarque repentino e sem muita explicação. Os italianos estranham tantos ao mesmo tempo. Os chineses permanecem em silêncio. Os espanhóis reclamam. Os franceses pedem ordem no recinto. Os americanos dizem que foram enganados pelo presidente Trump. E nós? Qual será o tom de nossas partidas? Parte hoje também o querido Luiz Alfredo Garcia Rosa. Que alegria ter escutado aulas tão bonitas de filosofia dadas por ele. Estou triste hoje, são muitas despedidas. Mas tive força para bater panela na janela, somando ruído contra a mudança no Ministério da Saúde. O presidente do Brasil não consegue acertar nunca. Vai passar para a história como um homem de pensamento infantil e atitudes estranhas. Suas decisões caminham na contramão da humanidade. Vou ler um pouco adiante. Aqui já era o dia 15 de abril de 2020. Tempos bizarros. Dói, não grito. Corremos na direção contrária da que deveríamos. Escutamos coisas estranhas e vemos a pobreza instalada no pensamento. Na devastação de muitas vidas, o silêncio se acomoda. Leio e tomo notas. Um novo livro pede espaço. Quase não há. Escrevo nas brechas e pequenas rosas aparecem tímidas no vaso da área. Dias mais frios abrem a porta e se aproximam de nós. É cinzenta a tarde, antes do pôr do sol. A cortina ondula o vento, fios de luz. Um galo cantou no WhatsApp que recebi de meu irmão, logo cedo. Abro e fecho o livro que quero escrever. As mãos repousam nos objetos que mudo de lugar sem descanso. Ontem morreu a escritora Olga Savary, em Teresópolis, a quem agradeço a indicação do editor Masao Ono para o meu primeiro livro de poesia. Muito carinho por você, Olga, e lembranças das gargalhadas nas conversas animadas nos aniversários de tia Alda. Obrigada pelos versos, ensaios e traduções. Parabéns pelas traduções, que nos deixaram mais perto de poetas e escritores da língua latina americana. Dia 18 de maio.
Na esfera azul, o mundo continua a ser redondo. Muitas línguas me alimentam os passos. Amanhã soa sua amplitude de luz. Mergulho nas letras, seguindo o movimento do pensar. Não sabemos nada ainda sobre a luz no fim do túnel. Parece estar sendo anunciada antes da hora. Se aquietem, dizem os paraenses uns para os outros. Nosso tempo nos coloca em um dilema curioso. Precisamos regar todos os dias a paciência e respeitar o próximo, como nos ensinam os evangelhos. Não há nenhuma outra saída por enquanto. No azul infinito podemos descobrir maravilhas, porém, o primeiro movimento será reaprender a olhar o horizonte. Mais adiante, dando um salto para o dia 12 de julho de 2020, eu escrevi um poema. Árvores. Galhos cansados sobrevivem em meio a um pedido de vento. Tantos morrem de doença no desamparo ou na pandemia de mentiras ao extremo. Galhos sufocados no calor da mata não garantem oxigênio. Quem perde com a febre da ganância que mata mais que o vírus. Árvores da floresta abrem seus segredos e as raízes nos dizem: perdemos a alma da vida verde. Inquietas, espantadas, perdem o que pulsa a seiva. Agora eu vou mostrar já o finalzinho do livro. Onde eu escrevi também um poema. Aqui já estávamos em agosto de 2020 e esse livro vai continuar num livro seguinte, também publicado pela Sete Letras, no mesmo ano, um pouco a seguir. O próximo livro se chama Caligrafias. Porém, eu vou ler o que eu escrevi no fim. Rio de Janeiro. Esta cidade tem um rosto, onde me encontro, por vezes nas ruas, outras vezes junto ao mar. Rostos graves surgem ao redor de tudo, pois tem gente com fome e nem sabe escrever o nome. Nessa cidade de belezas tontas, de naturezas redondas e de mulheres assassinadas, tem gente grande e sabida que se envolve em falcatruas. Mas alguns rostos circulam alienados na dor de não ter onde morar. A cidade de pés descalços, onde a natureza pulsa e consome os dias e as noites desta gente de vida quase vazia. Aos grandes e os pequeninos, em seus mínimos detalhes. Nesta cidade rio, de janeiro até dezembro, humildes ou humilhados, no mar lavam o rosto, na rua catam comida. Na vida desta minha gente, o amor não morre não. É isso por hoje.